graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo de Quarto de Guerra 3. É isso mesmo. Você acredita que nós começamos a falar desse assunto, o Espírito Santo foi falando, foi trazendo revelações ao nosso coração, que nós já estamos indo para a terceira semana. Márcio, o que é esse quarto de guerra? Eu acabei de chegar aqui, estou assistindo o seu primeiro vídeo, eu nem sabia que tinha esse canal Jovens de Joelho. O que é isso? Quarto de guerra, para você que está chegando, significa quarto de oração. Jovens de Joelho é algo que Deus nos deu para levar a palavra de Deus aos jovens. E nós fazemos isso através da internet, por meio dos nossos vídeos, por meio do podcast, por meio dos nossos livros colocados ali na Amazon, no primeiro momento em formato digital. Mas nós estamos avançando, hein? Esta semana, em Quarto de Guerra, nós vamos fazer uma relação com aquele avivamento que está acontecendo ali nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquela notícia. E olha, nós não podemos ser insensíveis, nós não podemos ser desatentos, nós não podemos ignorar o que Deus está fazendo. Às vezes, nos prendemos às notícias ruins, nos prendemos ao que as pessoas estão falando, nos prendemos às circunstâncias, nos prendemos a tantas coisas, aos jornais, só esquecemos algo. Não nos prendemos à palavra de Deus, não nos prendemos ao mover do Espírito, não nos prendemos à agenda poderosa de Deus. Mas para você se prender a essa agenda poderosa, você tem que estar sensível ao Espírito Santo. E aí, o quarto de guerra é um lugar que te faz sensível. O quarto de guerra é um lugar que te deixa sensível. O quarto de guerra, eu ainda não falei isso, né? É um lugar que quebra a nossa insensibilidade, nosso desamor, a nossa indiferença, quebra toda frieza e nos devolve um coração sensível a Deus, um coração disposto a servir e amar as pessoas, um coração disposto a sair dos holofotes e ser um instrumento nas mãos de Deus para toda boa obra, um coração disposto a enxergar o nosso próximo. Tem alguém aí perto de você a quem você possa abençoar com recursos financeiros, abençoar com um abraço amigo, abençoar com conselhos, abençoar servindo. Eu acho maravilhoso quando ocorrem aqueles movimentos sociais e aquele monte de profissionais se ajunta e ali presta um tipo de atendimento, porque isso é servir também, e nós somos chamados a servir. Mas voltando aqui, aquele quarto de guerra, voltando aqui ao quarto de guerra, mas fazendo uma conexão com aquele acontecimento ali nos Estados Unidos, naquela universidade, algo me chamou muita atenção e eu quero compartilhar isso com você. 3 pontos aqui que eu marquei. Olha só, é uma universidade cristã, os cultos ocorrem numa capela para jovens e quando eu fiz esse vídeo já estava em 243 horas de culto ininterrupto. Quando a gente lê essas notícias, quando a gente observa isso, nós ficamos assim encantados, né? Mas isso não ocorre de uma vez. Isso não ocorre num passe de mágica. Isso não ocorre de qualquer forma. Um avivamento, ele é antecedido, anota isso aí, ele é antecedido de um coração quebrantado diante do Senhor. Eu posso ser mais detalhista? Um avivamento, ele é gerado no quarto de guerra. Vamos simplificar o avivamento que você espera para a tua vida. Aquele fervor de ouvir a palavra, de ser guiado, de ver o impacto de Deus na tua vida, de ver Deus te guiando e o propósito se cumprindo. Ele é gerado no lugar precioso de oração. É nesse lugar de oração que a nossa vida ganha outro significado. E eu amo a palavra de Deus e eu amo ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trouxe uma palavra. E eu coloco esse versículo sempre aí, que é 1 João 2,14. Os jovens são fortes, a palavra permanece neles e eles têm vencido o maligno. Nosso trabalho já vai acho que uns 2 anos e pouco aqui. E aí, quando eu vejo um avivamento ocorrendo ali na América do Norte, e ele ocorre aonde? Numa universidade. No meio de quem?
dos jovens. Imagine a minha felicidade aqui. Aqueles jovens encontraram naquele avivamento, observando aquele avivamento, as suas vidas estão sendo ressignificadas. Então anote aí, o quarto de oração, ele traz um novo significado à nossa vida. Nós tiramos os olhos do que eu posso, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu vou construir, tiramos os olhos de coisas materiais e fixamos os olhos na eternidade. Nós alinhamos a nossa vida e o nosso destino à palavra de Deus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você busca o reino de Deus, que você, através do quarto de oração, te conduz a isso, a buscar o reino de Deus. Você pode até entrar no quarto de oração cheio de egoísmo e indiferença, só pensando em si. Mas se você permanecer lá, você vai se encontrar com Cristo que se esvaziou para algo bem maior que a sua própria vida. E você vai entender que está perto desse Cristo, que servi-lo é o maior motivo que existe para nós vivermos. Tá pegando isso aí? Porque eu estou dando um monte de chaves aqui. Mas eu quero dizer, e eu falei para você, que um avivamento ele não ocorre assim, né? Num start, do nada, como um passe de mágica. Não é bem assim. Olha o trechinho que eu anotei aqui sobre um histórico daquela universidade para trazer para você. A Universidade de Osborne recebeu o nome do líder metodista Francis Osborne, 1745-1816. Ele era inglês e foi enviado por John Wesley. Ele tinha 26 anos quando foi evangelizar nas colônias americanas. Ele se tornou o líder do segundo grande despertar e estima-se que ele viajou 270 mil milhas a cavalo, pregando e plantando igrejas metodistas. Olha, não era muito agradável, não era muito confortável ficar andando a cavalo. Mas o que me impressiona é que ele se sacrificou. O sacrifício deles, de jovens como este, foi uma semente que morreu no solo e produziu uma enorme colheita. Sabe o que você aprende no quarto de oração? O quarto de oração te leva a ser capacitado a se esvaziar. Márcio, você é esvaziado do pecado? Sim, glória a Deus. Márcio, você é esvaziado daqueles vícios, daqueles maus hábitos? Sim, também. Mas eu vou dizer, você é esvaziado de toda indiferença, de toda incredulidade, de todo materialismo que te faz viciado nas coisas só dessa terra. Ah, Márcio, mas eu tenho um corpo, eu preciso de roupa, eu preciso de carro, eu preciso de comida. Deus não tem problema com estas coisas. Basta ler o primeiro capítulo de Gênesis. Quem criou roupa, quem criou toda essa inteligência para isso, quem criou os tecidos, quem criou a matéria-prima, foi Deus. Agora, Deus não criou para que elas nos dominassem. A palavra e a ordem fresquinha dada a Adão era: domine, exerça governo. Sabe o que o momento de avivamento desperta nas pessoas? Deus falando de novo essa frase. Eles escutam dessa vez. Domine. Domine sobre o pecado. Domine sobre uma vida vazia. Domine sobre uma vida de incredulidade. Domine sobre uma vida indiferente à eternidade. Domine sobre teus ouvidos. Se dispõe a ouvir a minha voz. Domine sobre os meus olhos. Queira ver o meu agir, as minhas obras. Domine sobre suas emoções. Não seja guiado por elas. Domine sobre sua vontade. Deus dizendo assim: seja guiado pelo meu Espírito. Você, jovem que está me assistindo aqui, deve se alegrar, deve comemorar. Sabe? Deus está derramando uma porção, um chamamento para jovens dessa geração. Deus está dizendo: domine, 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 volte-se para mim. O avivamento é isso. Mas para você chegar e não só passar por aquela experiência, mas manter-se nela e manter um coração fervoroso, você precisa de algo.
algo gera um avivamento, algo mantém um avivamento. É o quarto de guerra, é o quarto de oração. Aquele avivamento está ocorrendo nos Estados Unidos, bem longe de mim, mas eu acredito que o mesmo Espírito que derrama aquilo ali maravilhosamente é aquele Espírito que derrama no meu quarto quando eu me determino a orar e buscar a face do Deus vivo. Você pegou isso aí? A gente está feliz, eu estou animado. Márcio, por que o Espírito Santo quer nos animar? Por que o Espírito Santo quer nos encher? Por que o Espírito Santo quer derramar esse fogo, desse avivamento dentro de nós? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3:2. Separei aqui. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Certa vez eu gravei um podcast que diz: os homens são portas. Eu acho que eu vou ter que regravá-lo de novo. Acho que ele até está no YouTube. Homens são portas. Quando você se enche de Deus, quando a perspectiva do céu entra no teu coração, onde você entrar, as pessoas vão falar: tem algo de diferente nele. E assim como era com Jesus, muitos falavam a palavra, as escrituras naqueles dias, mas sobre Jesus se falava assim: ele ensina como alguém que tem autoridade. Sabe o que as pessoas vão dizer sobre você, cheio do Espírito? Tudo que ele faz em Deus manifesta autoridade. Aquele jovem, de novo aqui, Francis Osborne, ele se esvaziou e ele começou a viver a plenitude de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E ele marcou não só a sua geração, aquela universidade que gera o nome dele, até hoje manifesta frutos poderosos. Você consegue entender isso? Vamos orar. Paizinho, eu te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o avivamento da história, não achamos que iria acontecer em nossa época. Nós olhamos pelo avivamento, olhamos e vemos ele distante. E aí o Senhor vem e insiste conosco. É o quarto de oração, é o lugar de oração, o lugar da glória, é o lugar de oração. Moisés já sabia disso quando ele se voltava para a tenda. Nos ajude a fixar os pés na tenda de oração e ficar ali, para que nós possamos ser transformados e instrumentos de transformação. Não há como trazer o reino se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito. E uma vida cheia do Espírito exige uma disposição de entrar e ficar e permanecer no lugar de oração. Eu te agradeço porque eu estou aqui fazendo um vídeo para jovens desejosos de ficar nesse lugar de oração. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, por sempre nos ouvir. Amém. Uau! Tá demais, esse assunto é maravilhoso e eu te convido a assistir todos os vídeos, eu te convido a ir além, a se voltar para águas mais profundas. Nós vamos gravar também podcast sobre esse assunto lá no Spotify, você tem que ouvir. Eu te convido a compartilhar porque é um assunto poderoso e eu te convido a ir além, a dar um passo mais profundo mesmo. Nós vamos deixar no final desta semana ali na Amazon um livro, Quarto de Guerra. Nós vamos reunir um pouco do que nós falamos nos vídeos. Vamos deixar ali num livro em formato digital. Por quê? Porque o Senhor colocou algo em nosso coração. Tem jovens desejosos de profundidade. E nós vamos investir em você. Tá bom? Um grande abraço. Aguardo você no nosso próximo vídeo, sempre às 21 horas. Em nome de Jesus. Tchau.